Ok, vamos mergulhar numa ideia antiga, mas que, nossa, parece que foi escrita ontem. Com certeza, muita gente já ouviu a expressão quem semeia vento, colhe tempestade, né? Parece só um ditado, mas no capítulo 8 do livro de Oséias, essa frase é, na verdade, o ponto alto de um aviso super dramático sobre como as nossas decisões, mesmo as que parecem pequenas, podem levar a consequências gigantescas. Bora desvendar juntos a lógica por trás desse alerta. E olha, o capítulo já começa sem dar tempo pra gente respirar. É logo de cara com o som de uma trombeta, um alarme. A imagem é forte, um vigia, lá no alto da muralha, vendo uma águia, que era um símbolo de um império rápido, predador, descendo com tudo sobre a nação. O clima de crise é imediato. Não tem tempo para se preparar, o julgamento tá batendo na porta. Mas por que esse alarme todo? Por que esse som vindo do céu? O texto já aponta para duas falhas principais: a quebra de uma aliança, algo sagrado, e uma rebelião direta contra a lei. A crise, como a gente vai ver, não é um acidente do acaso, é uma consequência direta dessas atitudes. E aqui a gente chega no centro da acusação. É uma frase simples, mas, nossa, é devastadora. Israel rejeitou o bem. E a consequência disso é direta, inevitável. O inimigo vai vir atrás. O texto está mostrando uma conexão muito clara entre a bússola moral de uma nação e a sua segurança, a sua vulnerabilidade para o mundo. Tá, então, como exatamente eles semearam o vento? O texto começa detalhando o primeiro campo onde as sementes erradas foram plantadas, a política. Vamos dar uma olhada em como as decisões dos líderes e a diplomacia da nação começaram a criar todo esse problema. E a primeira grande falha política é fascinante. O verso 4 acusa o povo de escolher seus próprios reis e príncipes, agindo por conta própria, sabe? É como se eles dissessem, olha, quem manda aqui somos nós, a gente decide quem governa, não precisamos de aprovação divina para isso. O texto não vê isso como autonomia, mas sim como um ato de rebelião fundamental. E essa atitude independente acaba se espalhando para a política externa. A metáfora que o texto usa no verso 9 é incrível. Israel é comparado a um jumento montês, um animal teimoso, selvagem, que só segue o próprio caminho. Em vez de confiar na sua aliança principal, eles saíram por aí mercando amores, que é basicamente pagar por proteção de superpotências da época, como a Assíria. Mas essa semeadura do vento não parou na política, não. O problema era bem mais profundo, ia lá no coração da identidade da nação, a sua fé. O texto mostra que a corrupção religiosa foi a segunda grande semente plantada para essa futura tempestade. O texto nos faz essa pergunta, e o verso 4 já dá a resposta. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Pensa só, a riqueza da nação, em vez de ser usada para o bem, foi toda canalizada para criar objetos de adoração que, segundo o texto, já nasceram com um destino, a destruição. E o símbolo máximo dessa idolatria era o famoso bezerro de Samaria. O texto é bem duro nos versos 5 e 6, deixando claro que aquilo ali não era uma divindade. Foi feito pelas mãos de um artesão e não é Deus. É uma criação humana destinada a ser quebrada em pedaços. A raiva descrita aqui é contra essa tentativa de substituir o que é divino pelo que é fabricado. E a corrupção era geral, ia muito além de um único ídolo. A própria estrutura da fé estava, sabe, podre. Eles multiplicavam altares, mas em vez de serem lugares de adoração, viraram lugares para pecar. A lei, que deveria ser um guia, era vista como algo estranho, sem importância. Os rituais, como os sacrifícios, eram só teatro. A forma existia, mas a intenção, a conexão de verdade, essa já tinha se perdido completamente. Bom, até agora, a gente viu todas as sementes que foram plantadas, na política e na religião. E agora, chegamos ao momento da colheita. O texto nos mostra que, depois de semear tanto vento, a única colheita possível é a tormenta, a tempestade. E aqui está a frase que amarra tudo. Essa linha do verso 7 é o motor de todo o capítulo. É a lei de causa e efeito na sua forma mais poética e, ao mesmo tempo, brutal. Pensa bem, o vento representa essas ações vazias, sabe? Políticas sem base, rituais sem coração. Sozinhas, elas até parecem inofensivas, mas quando se juntam, elas criam uma força destrutiva incontrolável, a tormenta. Mas o que é essa tormenta na prática? O texto não é vago, não. Ele descreve uma sequência de desastres. Começa no campo. A colheita não vinga. Se por acaso algo cresce, são os estrangeiros que consomem. Depois, a própria nação é devorada.
descartada como um vaso quebrado, sem valor nenhum. E o golpe final, a ironia mais amarga de todas, um retorno simbólico à escravidão no Egito, justamente o lugar de onde foram libertados. O ciclo se fecha de um jeito trágico. O capítulo vai se aproximando do fim com um veredito final, uma sentença que resume a gravidade da situação e não deixa nenhuma dúvida sobre qual vai ser o resultado. E no final, o texto nos entrega a causa principal de todo esse colapso. Todas aquelas decisões, os reis autoproclamados, as alianças inúteis, os ídolos de ouro, não eram problemas isolados. Eram, na verdade, sintomas de uma doença muito mais profunda, que vinha de um único lugar. Eles se esqueceram, fundamentalmente, de quem era o seu Criador. E esse esquecimento não era um problema só de um lugar. O veredito final se expande. Embora o foco maior tenha sido em Israel, o texto inclui de forma bem clara o Reino do Sul, Judá. E por quê? Porque eles cometeram o mesmo erro fundamental: confiar nas suas próprias cidades fortificadas, no seu poderio militar, em vez de confiarem na sua fundação. O problema era sistêmico. E isso nos leva à imagem final da tormenta. O veredito termina com essa promessa de fogo. Um fogo que não vai consumir só as cidades, mas os palácios, os maiores símbolos de poder, de riqueza e da falsa segurança que eles construíram. É a consequência final, inevitável, que fecha o ciclo que começou lá atrás, com aquele primeiro toque da trombeta. Então, no fim dessa análise, a gente fica com essa pergunta, né? O capítulo 8 de Oséias funciona como um aviso super detalhado, conectando cada ação a uma reação. Ele não só prevê a destruição, mas explica a lógica por trás dela. E isso nos deixa pensando, o que acontece quando avisos claros são dados, mas as sementes do vento continuam teimosamente a ser plantadas?